Professores da internet, falem pra gente, qual foi a maior red flag que vocês já viram em um aluno? Ensinei o segundo ano por um tempo e tive uma aluna que sempre queria espiar dentro das calças das outras crianças para ver a cor da roupa íntima. Tivemos algumas conversas sérias com ela e com sua mãe, e, eventualmente, ela parou. Descobrimos depois que ela estava sofrendo maus tratos em casa. Seu pai e seu tio faziam isso com ela o tempo todo. Mais tarde, uma professora da quarta série percebeu os sinais e denunciou. Até hoje me culpo por não ter percebido antes e por ter descartado como um comportamento estranho de criança. Cheguei a considerar maus tratos, mas descartei a ideia porque ela não apresentava outros sinais clássicos. Socialmente, ela era bem ajustada e participava das aulas sem dificuldades. Na época, eu morava e ensinava em um país asiático onde não há suporte governamental ou policial adequado para casos de maus tratos, nem a cultura do denunciante obrigatório. A polícia, o judiciário e a sociedade não lidam bem com isso, seja por logística ou por apatia. Por isso, eu não poderia simplesmente fazer uma denúncia sem provas concretas. O que sei é que, quando a professora da quarta série percebeu algo errado, conversou com a mãe da menina, que a levou a um psicólogo infantil, e os maus tratos foram revelados. A mãe não sabia de nada. Quando descobriu, se mudou com a filha e outro filho pequeno, se separando do pai. O caso foi denunciado à polícia, mas não sei dos desdobramentos porque saí da escola logo depois. Anos depois, um ex-colega me contou que o pai foi preso e que o tio ainda estava foragido. A menina, agora adolescente, está em outra cidade com a mãe e um irmão mais novo. Vamos chamar esse aluno de Brian. Ele estava na sexta série. À primeira vista, parecia apenas um daqueles alunos que queriam chamar a atenção o tempo todo. Ele queria ser querido, mas também era muito sensível. Depois de 2 semanas na minha turma, ele teve um colapso durante a aula e começou a chorar. Quando o chamei para conversar, ele disse: "Senhor, meu nome, esses outros alunos não entendem. Não estou tentando ser irritante. Só tive uma vida difícil, e eles me zoam sem saber pelo que já passei." Ele dizia isso entre lágrimas intensas. Fiquei com pena e tentei consolá-lo. Então ele continuou: "Quando eu estava na primeira série, vi minha irmã mais nova ser atingida em um incidente violento. Aconteceu bem na minha frente. Foi horrível." Ele então começou a soluçar descontroladamente. Era meu primeiro mês ensinando e eu não estava preparado para isso, mas tentei ajudá-lo como pude. Chamei alguém da secretaria para buscá-lo. Na minha pausa, liguei para a mãe dele. A resposta dela me gelou por dentro. Meu filho, Brian, mente como ninguém. Ele é filho único. Sempre foi filho único. Fiquei sem palavras. Quando perguntei sobre as lágrimas, ela disse que, desde os 2 anos, ele ficava em frente ao espelho praticando como chorar e que aquilo a assustava. No dia seguinte, quando contei para Brian que havia falado com sua mãe, ele parou de chorar, olhou para mim e deu um sorriso enorme, como se tivesse acabado de ganhar um brinquedo novo. Foi um sorriso assustador. Depois daquele dia, marquei mentalmente que ele provavelmente se tornaria um daqueles criminosos que mudam de identidade várias vezes. Anos depois, vi que ele se tornou envolvido com atividades ilegais, o que é melhor do que algo pior, eu acho. Havia um menino na minha classe na 5ª série que fazia cocô nas calças, pegava com as mãos, moldava pequenas bolinhas e jogava nos outros alunos enquanto ria como se estivesse se divertindo muito. Isso deve ser algum tipo de alerta vermelho. Há alguns anos, enquanto eu fazia um estágio como assistente educacional, tivemos um aluno com problemas comportamentais que um dia se aproximou de uma professora grávida e disse que queria machucar o bebê dela. A forma como ele disse isso, com um olhar frio e calculista, foi um dos momentos mais assustadores que presenciei. Ninguém sabia ao certo como reagir, mas os administradores tomaram medidas para garantir a segurança de todos. Esse aluno já apresentava comportamentos preocupantes há tempos e, depois desse incidente, passou a receber acompanhamento especializado. Um professor amigo meu contou sobre um aluno que sempre mexia compulsivamente nos próprios machucados. Ele arrancava casquinhas de feridas e as comia, lambia o sangue dos dedos e depois usava lenços com álcool para limpar os cortes, sempre sorrindo de forma estranha. Todos na turma se sentiam desconfortáveis com ele, mas nunca havia um motivo claro para afastá-lo. Até que um dia, ele foi pego usando um estilete para cutucar a própria pele, fazendo cortes profundos. Quando perguntaram o que ele estava fazendo, respondeu tranquilamente: "Coça por dentro,
e é melhor resolver direto na fonte. Depois desse episódio, ele foi removido da escola para avaliação psicológica.